Crença fundamental número 8. O grande conflito. Introdução. Este canal não é oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este canal existe para apresentar, de forma respeitosa e informativa, a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com base na Bíblia e em documentos oficiais, permitindo que cada pessoa forme sua própria opinião. Ao longo desta série, estamos apresentando o que a Igreja Adventista realmente crê, ouvindo a própria Igreja falar por meio de seu documento oficial, o livro Nisto Cremos. Neste vídeo, abordaremos a crença fundamental número 8, o grande conflito, uma doutrina que fornece a estrutura interpretativa para compreender o mal, o sofrimento, a cruz, a salvação e o destino final do universo. Visão cósmica do conflito. As Escrituras retratam uma batalha cósmica entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. O livro Nisto Cremos afirma que o conflito entre o bem e o mal não se limita à experiência humana, mas envolve todo o universo. Essa perspectiva responde a uma pergunta essencial: por que veio Jesus a este planeta? Sem essa visão cósmica, a cruz pode parecer apenas um evento histórico isolado. Com ela, a cruz se revela como o centro de uma controvérsia universal. A origem do conflito. Mistério dos mistérios, o conflito entre o bem e o mal começou no céu. O livro reconhece que a origem do pecado é inexplicável e injustificável. Ainda assim, as Escrituras oferecem vislumbres dessa origem. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, verso 12 e 15. O texto bíblico descreve um ser criado perfeito, identificado simbolicamente como Lúcifer, que ocupava a posição exaltada diante de Deus. As raízes do conflito são identificadas no orgulho. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ezequiel 28 verso 17. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14 verso 13 e 14. O livro é claro. Lúcifer desejava a posição de Deus, mas não o caráter de Deus. A guerra no céu. As dissimuladas ações de Lúcifer cegaram muitos dos anjos ao amor de Deus. O conflito cresceu até que uma terça parte dos anjos se uniu a ele em rebelião. Apocalipse 12 verso 4. Houve batalha no céu. Apocalipse 12 verso 7. Como resultado, Satanás e seus anjos foram lançados à terra. Envolvimento da humanidade. Expulso do céu, Satanás transfere o conflito para o planeta Terra. Disfarçado de serpente, conseguiu minar a confiança de Adão e Eva nas palavras do Criador. O livro destaca que a queda não ocorreu apenas por desobediência, mas por quebra de confiança. Pelo fato de crerem nas palavras da serpente mais do que em seu Criador, traíram sua confiança em Deus. Aqui, o grande conflito entra na história humana. O impacto do pecado. O pecado distorceu a imagem de Deus que havia na humanidade. A violência, a corrupção e a morte se multiplicaram. A sua maldade se havia multiplicado na terra. Gênesis 6 verso 5. Mesmo após o dilúvio, a rebelião continuou, culminando na Torre de Babel. A terra como palco do universo. O livro de Jó revela uma dimensão cósmica. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1 verso 6. Este planeta tornou-se palco de observação universal. Por que nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos, como a homens? 1 Coríntios 4 verso 9. O grande conflito não é invisível. Ele está sendo observado pelo universo. A questão central: a lei e o governo de Deus. Pecado é a transgressão da lei. 1 João 3 verso 4. Segundo Nisto Cremos, Satanás acusa a lei de Deus de ser arbitrária e restrivaimes de obedecer. O objetivo dessas acusações é desacreditar o caráter de Deus e subverter seu governo. Cristo e a obediência. As tentações de Cristo revelam o coração do conflito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4 verso 4. Jesus venceu Satanás pela confiança absoluta na palavra do Pai. Aqui,
O livro mostra que a obediência de Cristo responde diretamente às acusações levantadas contra Deus. O clímax no Calvário. A controvérsia cósmica alcançou seu ponto focal no Calvário. Na cruz. O pecado foi condenado, o amor de Deus foi revelado, Satanás foi desmascarado. O príncipe deste mundo já está julgado. João 16, verso 11. A cruz vindica o caráter, a lei e o governo de Deus. Ponto crítico comum. Alguns críticos afirmam que a doutrina do grande conflito é dualista, diminui a soberania de Deus, não é bíblica. O documento oficial responde com clareza. O conflito não coloca Deus e Satanás como forças iguais, mas revela um Deus soberano que permite liberdade, inclusive a liberdade de rebelião, para que seu governo seja eternamente vindicado. A verdade tal como é em Jesus. O centro das doutrinas bíblicas é Cristo. A maior estratégia de Satanás é remover Cristo do centro da verdade. Divorciar dele as doutrinas bíblicas significa compreensão errônea do caminho, verdade e vida. O significado da doutrina. A doutrina do grande conflito explica a origem do sofrimento, revela o amor de Deus, chama a vigilância espiritual, aponta para a vitória final. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Efésios 6, verso 12. Esperança final. Nossos lábios podem abrir-se em magnífico louvor diante de sua obra redentora. A vitória está assegurada. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Romanos 8, verso 37. Conclusão final. Segundo o livro Nisto Cremos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que existe um conflito cósmico real. Cristo está no centro dessa controvérsia. A cruz é a resposta definitiva ao mal. O amor de Deus será plenamente vindicado. Essa é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentada com base na Bíblia e em documentos oficiais, para que cada pessoa possa formar sua própria opinião. Essa é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentada com base na Bíblia e em documentos oficiais. O objetivo deste vídeo não é convencer, polemizar ou disputar narrativas, mas apresentar com fidelidade aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia oficialmente crê e ensina a respeito da natureza do homem. Convidamos você a analisar, comparar com as Escrituras e formar sua própria opinião com base nas fontes originais, e não em afirmações de terceiros. O diálogo honesto começa quando ouvimos o outro dizer, com suas próprias palavras, aquilo em que crê. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Fica na paz.